Bom dia, queridos. Hoje eu queria continuar comentando sobre a verdade como fonte de autoridade moral, né? Como nós comentamos, a verdade é um poder invencível, indestrutível, porque ela descreve a realidade, né? E Deus é a verdade. Então, quanto mais você conhece a verdade, mais você compreende a verdade, mais autoridade moral você tem diante da realidade. E a igreja, nos seus primórdios, por entender isso, ela se capacitava imensamente, buscava conhecer a verdade a fundo. E com isso ela estudava as Escrituras, estudava livros piedosos, estudava as experiências humanas, os fatos que ocorriam, a história humana. Então a igreja adquiria um conhecimento extremamente profundo. E todos, cristãos ou não, respeitavam a igreja porque viam nela uma detentora de um conhecimento enorme. Ou seja, havia envergadura, havia estofo, havia autoridade, porque sabia que em cada palavra estava imbuído ali de um conhecimento muito grande, de uma experiência, de uma história muito grande. Então a igreja era respeitada. E ninguém a vencia em debate justamente porque ela tinha tanto conhecimento assim. Buscava-se isso. Ou, um detalhe muito importante, se ela perdia um debate, ela, em vez de condenar a pessoa, criticar a pessoa, né, ou caluniar a pessoa, não. Ela aprendia. Ela reconhecia o seu erro, aprendia, e com isso, o que acontecia? Ela ficava ainda mais forte. Porque algo que ela não sabia, agora ela absorveu para dentro de si. E agora tem mais autoridade moral ainda. Porque as pessoas percebiam que a igreja não tinha compromisso com o erro, que quando era apontado um erro, ela, é isso mesmo, ela confessava realmente, né? Eu não sou mais poderosa que a verdade, eu vou aprender a verdade, eu vou me submeter à verdade e reconheço que isso é verdade. E ganhava respeito com isso, e ganhava respeito porque aprendia uma coisa a mais, e agora ela tem mais autoridade do que antes, mesmo tendo perdido um debate. Porque as pessoas viam que o compromisso era com a verdade, não era consigo próprio, não era com o poder. Então a igreja tinha um respeito imenso, e era não apenas uma conhecedora do conhecimento, mas uma propagadora do conhecimento, uma perpetuadora do conhecimento, que havia os monges copistas, que todo o conhecimento que havia continuava-se sendo copiado, né, feitos novos livros para que novas gerações conhecessem aquele conteúdo, e, além disso, uma grande produtora de conhecimento, né, continuava-se produzindo novos conhecimentos. O problema é que, a partir do século XII, XIII, a igreja começou a buscar excessivamente o poder temporal, o poder secular. Poder em termos de riquezas, de poderio militar, como com os templários, e principalmente na atuação na política, nas nações, nos estados, junto aos reis. A consequência disso é que, como ela cresceu imensamente em termos de poder temporal, para que essa autoridade moral, né? Para que tanta busca da verdade, se agora eu tenho o poder do dinheiro, eu tenho o poder da influência política? Não preciso mais dessa autoridade moral, porque agora eu tenho a autoridade da caneta, eu tenho a autoridade de me impor. Então, em vez de continuar buscando a verdade e aprendendo, agora ela passou a exercer mais o poder imposto sobre as pessoas. Isso, obviamente, trouxe diversos problemas, né? Porque agora a igreja passou a ser uma concorrente dos reis, dos políticos, dos ricos, dos comerciantes. Porque ela era mais uma no poder temporal. E é claro que com isso não ia ficar barato. Esses outros poderes iriam querer tomar o poder da igreja, e para isso a igreja se tornava uma inimiga. Um outro ponto é que agora as opiniões da igreja, né, as afirmações dela sobre qualquer assunto, passou a estar sob suspeita. Porque agora ela tinha interesses políticos, ela queria manter sua influência, agora ela queria manter suas riquezas, as suas posses. Então não é mais uma opinião, como antigamente, desinteressada.
uma opinião totalmente livre. Não, agora todo mundo olhava, não, a igreja está dizendo isso porque ela quer se proteger daquilo ou quer ganhar aquilo outro. E obviamente com isso ela ganhou em poder, mas perdeu imensamente em autoridade moral, em conhecimento da verdade e na defesa da verdade, porque agora ela tinha outros interesses competindo com a verdade. E com essa diminuição da autoridade moral, diminuição da sua busca da verdade, surgiu um vácuo, e onde há um vácuo vai ser preenchido. E aí vieram movimentos como o Renascimento, né, que intelectuais fora da igreja, buscando a verdade, começaram a debater e a confrontar a igreja. E posteriormente, um pouquinho, quase simultaneamente, mas um pouco depois, veio a Reforma Protestante. E aí confrontando a igreja, porque ela havia flexibilizado nas suas buscas por interesses e no seu afastamento da verdade havia flexibilizado alguns pontos doutrinários importantes. Tanto é que a própria igreja, a igreja católica, né, fez uma contra-reforma, fez o Concílio de Trento justamente para corrigir alguns pontos que foram se perdendo nesse processo histórico. Só que aí a tragédia já havia ocorrido, já havia feito a separação. E os cristãos começaram a brigar entre si, não apenas em debates, mas como a igreja tinha o poder temporal, né, se não tivesse poder temporal, o que ocorreria? Cristãos se debatendo e buscando, né, alcançar a verdade. Mas como a igreja tinha poder temporal, ela não ficou apenas nos debates. Ela usou do seu poder para massacrar, para guerrear, para tentar calar aquele outro movimento. Aquele outro movimento, obviamente, também se uniu a poderes seculares e deram o troco. E começou a haver uma guerra horrenda entre cristãos, né, queridos? Que foi algo na história pavoroso. Os reis, obviamente, vendo a confusão entre cristãos, ele tinha que legislar, ele tinha que administrar aqueles grupos e com isso ele se faz a lei. E ele se faz, não, a partir de agora, quem diz a verdade, quem diz o que manda aqui sou eu, já que vocês não se entendem, eu que vou mandar aqui. Então veja como tudo isso prejudicou imensamente na história do cristianismo, quando deixou de perceber a verdade como a única e verdadeira fonte de autoridade moral e foram buscar um outro tipo de autoridade, que é a autoridade baseada no poder, que nunca é algo que a igreja deve buscar. Como Jesus diz, dai a César o que é de César, né, o poder administrativo, né, a questão política, deixe isso para o debate entre as pessoas. O corpo de Cristo, a igreja, deve buscar a verdade, deve ter autoridade moral, deve buscar a verdade de forma sem interesse, de forma livre e de forma comprometida com a verdade, tão comprometida a ponto de dar a vida por isso, que é o que os mártires faziam. Então, esse desapego a interesses mundanos é muito importante na busca da verdade. E que nós possamos aprender isso, que as igrejas não lutem pelo poder político, mas lutem pela autoridade moral, porque aí nós influenciaremos política, influenciaremos a sociedade de uma forma desinteressada e a nossa opinião vai ser respeitada. Vamos aprender com a história, né? Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.